Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wilton, sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e hoje falarei um pouco sobre o controle alternativo de fitonematóides em hortaliças. No sistema alternativo de produção, o controle dessa praga é feito sem o uso de agrotóxicos sintéticos. Usa-se meios naturais que garantam a produtividade econômica das culturas sem contaminar o solo, a água e a qualidade dos alimentos. Com este vídeo, você, agricultor ou agricultora, será capaz de identificar os principais sintomas de parasitismo por fitonematóides e também aprenderá algumas práticas preventivas e de controle. Mas você sabe o que é um fitonematóide? O fitonematóide é um verme extremamente pequeno que vive no solo e se alimenta principalmente de raízes de plantas. No momento da alimentação, esse verme retira os nutrientes que necessita para o seu crescimento. Ao se alimentar, eles injetam algumas substâncias tóxicas que são capazes de causar doença nas plantas, retardando o seu crescimento, desenvolvimento e, em casos mais severos, pode levá-las à morte. Este é um vídeo representativo que mostra o momento em que o verme invade o sistema radicular da planta para se nutrir e reproduzir. Depois de alojado, os fitonematóides absorvem água e nutrientes que seriam destinados ao crescimento da planta. O desvio parcial de água e nutrientes compromete o desenvolvimento da planta, fazendo com que haja perdas no seu desempenho produtivo. Agora, será apresentado alguns dos principais sintomas que se associam à presença de fitonematóides nas áreas de cultivo. Estes sintomas podem ser visíveis tanto na parte aérea da planta, caule e folhas, quanto na parte subterrânea, raízes e tubérculos. Na parte aérea, podemos observar os seguintes sintomas: o supercrescimento das plantas, murcha nas horas mais quentes do dia, amarelecimento das folhas, queda prematura de folhas. Já na parte subterrânea, temos os seguintes sintomas: redução do sistema radicular, ramificação de raízes, rachaduras na superfície de raízes e órgãos de reserva, lesões necróticas e galhas nas raízes. Nessa imagem ao lado, temos algumas plantas de pimentão que foram infectadas e temos algumas plantas saudáveis, que são usadas como um comparativo visual. Nas plantas doentes, podemos observar alguns sintomas, como por exemplo, folhas amarelecidas, sistema radicular reduzido e supercrescimento de plantas. Nessa outra imagem, temos algumas plantas de cenoura também infectadas. Os sintomas observados são cenouras curtas e deformadas, raízes bifurcadas, redução no peso da cenoura, folhas amarelecidas, excesso de ramificações na raiz. Aqui temos alguns pés de alface também parasitados por fitonematóides. Nessa imagem, o principal sintoma observado é o encurtamento das raízes e formação de galha. As galhas são o engrossamento da raiz, e é neste local que os fitonematóides ficam alojados, se alimentando e desenvolvendo para posterior se reproduzir. No canto esquerdo, temos duas plantas de alho doente e uma saudável usada como um comparativo visual. Os sintomas visíveis no campo são a redução do peso e tamanho da cabeça de alho, podridão mole com odor desagradável. E durante o processo de armazenamento, pode haver amolecimento dos dentes de alho. Já no canto direito, a imagem superior, temos uma comparação entre uma batata sadia e uma batata com formação de galhas. E na parte inferior, mostra uma batata com pontuações necróticas, que são essas manchinhas escuras. Essas lesões podem se tornar a porta de entrada para fungos e bactérias, podendo ocasionar novas doenças na cultura. Agora que você já aprendeu a identificar os principais sintomas de parasitismo por fitonematóides,
O passo seguinte é aprender como evitar a sua entrada e disseminação na área de plantio. Este verme pode ser facilmente disseminado de uma área para outra por movimentação de solo ou pelo uso de água contaminada. Portanto, devemos adotar algumas práticas preventivas para evitar a sua entrada e disseminação nas áreas de cultivo. Uma dessas práticas é fazer a limpeza de equipamentos. É importante lavar ferramentas e implementos agrícolas com jato forte de água antes e depois de ser utilizados em áreas cultivadas. Essa prática evita a disseminação de nematóides que estão aderidos nas ferramentas oriundas de áreas infectadas. Uma outra prática é fazer o uso de mudas sadias. No momento da formação de um canteiro, devemos adquirir mudas vigorosas e de qualidade. O ideal é que essas mudas sejam de viveiros certificados. As mudas não certificadas são importantes meios de disseminação de fitonematóides nas áreas de cultivo, pois as mudas podem ter sido propagadas em um solo contaminado. Uma outra prática preventiva é não utilizar água contaminada na irrigação de hortaliças. A lavagem para retirar o excesso de terra das raízes não deve ser feita em fonte de água que será utilizada na irrigação das hortaliças, e não deve reaproveitar essa água para a mesma finalidade. A manutenção de animais domésticos fora da área de cultivo também é uma prática preventiva. Devemos evitar a circulação desses animais nas áreas de cultivo, pois eles podem disseminar o nematóide por movimentação do solo que estão aderidas nas suas patas e pelos. Agora será apresentado algumas práticas de controle visando reduzir a população desse verme nas áreas de cultivo. Essas práticas são chamadas práticas culturais. A primeira prática apresentada é a solarização do solo. A solarização é uma prática de cobrir o solo com plástico transparente durante os períodos de maior radiação solar, os horários mais quentes do dia. A energia solar eleva a temperatura do solo após a cobertura com filme plástico transparente. O aumento da temperatura do solo contribui com o controle dos fitonematóides, pois esse verme tem um corpo muito sensível à desidratação. Além disso, essa prática também é utilizada no controle de doenças fúngicas e bacterianas e também no controle de plantas daninhas. A adição de matéria orgânica no solo também é uma prática cultural. Quando se adiciona matéria orgânica no solo, pode aumentar ou introduzir o crescimento de micro-organismos no solo, principalmente fungos e bactérias. E alguns desses micro-organismos podem ser antagônicos ao fitonematóide. Ou seja, esses micro-organismos eles podem controlar o crescimento da população dos nematóides no campo. A matéria orgânica ela também pode liberar substâncias que têm efeito nematicida na área e também podem aumentar a tolerância e a resistência das plantas ao ataque desse parasita. Além disso, a matéria orgânica melhora a fertilidade do solo e a estrutura do mesmo. Uma outra prática cultural é fazer a remoção de plantas doentes ou restos culturais. Após a colheita, as raízes de determinadas plantas continuam vivas por semanas, servindo como meio de propagação de fitonematóides ou outros patógenos do solo, como fungos e bactérias, por exemplo. Dessa forma, os restos culturais devem ser retirados da área de cultivo imediatamente após a colheita, para evitar a propagação dessas parasitas. A não remoção pode comprometer os cultivos subsequentes. O pousio das áreas com eliminação de plantas daninhas também é uma prática cultural. O pousio é a prática de deixar a área isenta de plantas por um determinado tempo. A manutenção da área sem o cultivo de qualquer planta, com aração e agradagem periódica, seguida da manutenção da área limpa e sem vegetação, pode reduzir substancialmente a população de fitonematóides no solo, pois esse verme é um parasita obrigatório, ou seja, ele necessita de plantas hospedeiras para completar o seu ciclo de vida. Na ausência dessas plantas, o fitonematóide ele acaba morrendo de fome. Outra forma de reduzir a população de fitonematóides é utilizando plantas antagônicas. São consideradas plantas antagônicas aquelas
que afetam negativamente o crescimento da população de fitonematóides no campo. No momento em que o parasita invade as raízes dessas plantas, elas passam a liberar substâncias tóxicas que atrasam ou paralisam o desenvolvimento deste verme no seu sistema reticular. Essas plantas antagônicas podem ser trabalhadas em rotação de cultura, sucessão de cultura ou em consórcio com outras hortaliças. Como exemplo de plantas antagônicas, temos a crotalária, o cravo de defunto, o feijão guandu e as mocunas. Aqui temos duas imagens mostrando o consórcio entre plantas de cravo de defunto com algumas hortaliças. Além do efeito nematicida, essa planta também atua como repelente natural de pulgões e ácaros. Será mostrado o passo a passo do preparo do extrato de folhas de cravo de defunto. Este extrato ele pode ser utilizado nas áreas de cultivo para o controle da população de fitonematóides. Para preparar e aplicar a receita, precisamos de plantas de cravo defunto, água, balde, peneira e uma bomba costal para pulverizar a solução final. Você vai cortar 1 kg de folhas e talos dessa planta, colocar o material em um balde com 10 litros de água e deixar descansando por 2 horas. O passo seguinte é coar a solução, colocar na bomba costal e fazer a aplicação dirigida no solo. Caso você não tenha 1 kg de planta para o preparo dessa receita, há uma segunda opção. Você pode pegar 200 gramas dessa planta, amassar bem e adicionar 1 litro de álcool e deixar descansando por 12 horas. Depois é coar a solução e fazer a diluição em água até completar um volume de 20 litros. Depois é colocar na bomba costal e fazer a aplicação dirigida na área desejada. Aqui são as referências dos materiais de apoio utilizados na preparação desse vídeo. Eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos. Muito obrigado pela presença e até mais.